Então, boa noite a todos. Esse negócio fica estranho, não é? Então, boa noite a todos. Semana que vem vocês vão me entregar o produto 2, não é verdade? Ficou para a semana que vem, não foi? Sai fora. Foi para a semana que vem, certo? Dia 10, combinado. Antes, então, de vocês me entregarem o produto 2, eu queria mostrar para vocês, mais uma vez, um produto, o trabalho de uma colega de vocês. Na verdade, eu não sei nem se ela é da manhã ou se ela é da noite. Deixa eu ver aqui. Que fez um trabalho super legal até agora, com pouquíssimos erros. E aí eu quero mostrar para vocês como é o nosso template. Por que nós temos esse template? Fui eu que criei? Não. Tá? Nós temos esse template porque é uma padronização da nossa instituição. Então, você tem que usar esse template, porque foi a instituição que você escolheu que determinou que aquele é o modelo de todos os projetos de trabalho de conclusão do curso. Assim como no semestre que vem, vocês vão ter um modelo, um template para usar para fazer ou um TCC, sendo uma monografia, ou o TCC, sendo um artigo. Então, não fui eu que criei. Quem criou esse template foi a biblioteca, com base lá nas referências, lá nas normas da ABNT, e naquilo que a ABNT facultava a pessoa, a biblioteca determinou como seria o nosso template. Então, nós precisamos utilizá-lo. E não custa nada nós lembrarmos de como funciona esse template, tá bom? Então, eu trouxe aqui o template de uma colega de vocês que fez um trabalho super legal, tá? E aí eu quero relembrar com vocês essas regras, tá bom? Eu quero relembrar com vocês, então, as regras do nosso template, para que você não repita erros que você já fez, às vezes você não entendeu o motivo da correção, você não sabe o que você fez errado. Então, vamos lá para que você não repita esses mesmos erros lá no produto 2, beleza? Então, vamos lá. Tá aqui o template, ok? Vocês já está começando aí a aparecer, ok? O template, ele tem um espaçamento, ele já tem a margem definida. Então, o que você vai fazer? Preencher, tá bom? Onde está escrito título e subtítulo, você vai colocar o seu título e o seu subtítulo, se você tiver, ok? Essa aqui é a capa. O que aconteceu com a nossa colega aqui, a aluna, que fez esse projeto? Ela optou pela letra Arial, ok? Então, se ela optou pela letra Arial, ela vai usar o trabalho dela inteiro, do começo ao fim, com a letra Arial. Professora, eu optei pela letra Times. Tem problema? Não, também não tem problema. Mas se você começou com a letra Times, você vai até o final do seu trabalho com a letra Times. Ok? Vamos lá. Preciso preencher alguma coisa aqui? Não, já está lá o nome da nossa instituição e o curso que vocês pertencem, o curso de Direito. O que eu vou fazer aqui? Escrever o meu título. Se eu tiver subtítulo, o subtítulo. Qual é o número da letra, o tamanho da letra do meu título na capa e na contracapa? 16. Em negrito e caixa baixa, pessoal. Tá bom? Não é caixa alta. Eu recebi muito trabalho assim. Não é caixa alta, é caixa baixa, ok? É normal mesmo a nacionalidade da criança estrangeira adotada. É normal só a primeira palavra ou aqueles substantivos próprios que você vai colocar com letra maiúscula. Fora isso, minúsculo, tá bom? Data e local, então Gama, TF, 2020, porque é o local onde está a nossa instituição. Na contracapa, aí sim,
eu vou colocar o meu nome lá em cima. E o meu nome é o quê? Letra 12, caixa alta, tá bom? O título, então, continua caixa baixa, em minúsculo. Projeto de pesquisa, data, ano, tá bom? Local. Repete aqui na folha de avaliação o nome da pessoa em caixa alta, letra 12, e aqui o título, ok? Ele vai ser em letra 12, ok? Então, na folha de avaliação, é tudo 12. Beleza, pessoal? Aí vem sumário. A Valéria, ela fez o favor, ela foi muito gentil e ela compartilhou comigo e com vocês como fazer aquele sumário automático. Legal, Valéria, obrigada. Agora eu só vou fazer meus trabalhos com sumário automático. Vou usar. Se você quiser usar como a Valéria mandou, ótimo. Só lembre-se que você vai ter que formatar o seu sumário no final, para ele ficar igualzinho esse daqui, ok? Espaço, olha aqui o número, ok? Bem justificado a margem, um espaço de 1,25, coincidentemente é o mesmo espaço do parágrafo que nós usamos, tá bom? Quando vamos começar uma frase. Também justificado, aqui tem um errinho, ok? Também justificado, e o número da página justificado aqui na direita, ok? Então, no final do seu trabalho, o seu sumário vai ser algo parecido com esse daqui, tá? Ele tem que ficar dessa forma. Títulos. Nós usamos em caixa alta e em negrito. Subtítulos, nós usamos em caixa baixa e em negrito. E subtópicos do subtítulo, que são esses aqui, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, ok? Você vai usar em caixa baixa e sem negrito, tá bom? A partir da sua folha de aprovação, tudo é tamanho 12, exceto o que eu vou falar hoje com vocês, que são aquelas citações diretas, com mais de 3 linhas, ok? Quando nós precisamos fazer o recuo. Mas, em regra, a partir da sua folha de aprovação, ok? Tudo letra 12, ok? Aí começa sua apresentação numerada. Você vai falar um pouco desse seu trabalho, desse seu tema. É falar muito? Não, um parágrafo, 2 no máximo. Ok? Fez aqui. Delimitação temática. A sua delimitação temática é o seu título? Não necessariamente. Vamos ver o da colega? Olha aqui, olha o título da colega. A nacionalidade da criança estrangeira adotada. Agora, olha a delimitação do tema. Estudo comparado da nacionalidade da criança adotada no exterior por italianos e brasileiros nos últimos 10 anos. Então, viram como a delimitação da aluna é muito maior do que o seu título? No título, ela fala da nacionalidade da criança adotada. Na delimitação temática, ela escolheu um prazo, um lapso temporal para avaliar aquele assunto, 10 anos. Ela vai falar sobre um estudo comparado, então ela escolheu italianos e brasileiros. Ok. Problema de pesquisa da nossa colega. De que forma as regras administrativas da adoção internacional por brasileiros fere o direito à nacionalidade originária? Olha só, ela pegou aquela regrinha que eu ensinei para vocês na aula passada e fez, aula retrasada, não é? E fez o seu problema de pesquisa. As hipóteses, ela fez 3 hipóteses, que era o mínimo que eu exigi, ok? 3 hipóteses.
que são essas hipóteses? As respostas, possíveis respostas que ela acha que vai chegar lá no final do trabalho dela. Júlio, é um tema muito legal, porque hoje no Brasil, a criança que é adotada por pais brasileiros, mas ela é de outro país, ela não tem a nacionalidade originária. Ela vai ser brasileira naturalizada. E aí você vai... você pode até pensar, por quê, não é? Porque eles não adotam as regras lá do artigo 12 da Constituição, que diz o seguinte: filhos de pais brasileiros nascidos no exterior, se registrados no consulado, são brasileiros natos. Quando você recebe a certidão, a nova certidão de nascimento da criança adotada, você precisa registrar essa certidão no consulado. E mesmo assim, aquela criança, ela vai ser brasileira naturalizada e não brasileira nata. Tá bom? É um tema bem legal, tá? O tema que a colega escolheu falar, e ela vai fazer uma comparação com os italianos. O que acontece quando os italianos, por exemplo, que moram na Itália, eles adotam uma criança brasileira, não é uma criança estrangeira? Aquela criança brasileira que é adotada pelos italianos, ela vai ser italiana nata, tá? Porque ela vai ser filha de italianos, italiano nato, tá bom? Interessante, não é? Ainda que o Brasil e a Itália utilizem a mesma regra, aquela ius sanguinis, tá? Aqui nós temos um tratamento discriminatório para a criança que é adotada por pais brasileiros, a criança nascida no exterior. É um tema bem legal, que vocês vão ver mais desse tema lá no 10º semestre em Direito Internacional Privado, tá? Então, ela fez aqui as hipóteses. Observem que delimitação temática, problema de pesquisa e hipóteses são numerados e na mesma página, ok? Numerados e na mesma página. Depois, o que vem? Objetivos. Objetivo geral. Professora, como que eu vou fazer meu objetivo geral? Pega lá o seu problema de pesquisa, transforma em uma frase afirmativa no infinitivo. Olha o objetivo geral da colega. Analisar as formas em que as regras administrativas da adoção internacional por brasileiros ferem o direito à nacionalidade originária. Ok? O que ela quer tratar no trabalho dela? Ela vai colocar aqui nos objetivos específicos. Analisar o conceito de nacionalidade, estudar a diferença dos institutos da nacionalidade nata e naturalizada, estudar o princípio da igualdade entre os filhos, analisar o instituto da adoção internacional, comparar a nacionalidade da criança no Brasil e na Itália e analisar as regras para concessão de nacionalidade. Ok? Então, tudo isso ela vai tratar no trabalho dela. Depois, na outra página, ela vai fazer a justificativa. Qual é a justificativa? É a resposta para aqueles 3 pontos. Por que eu escolhi aquele tema? Ok? Esse tema, ele é viável, ele tem doutrina, ele tem julgados, ele tem material suficiente para ser analisado? E, por fim, a oportunidade. Esse tema, ele é relevante hoje? Porque a adoção de estrangeiros por brasileiros passou a ser um tema conhecido no Brasil, que até então pouquíssimas pessoas falavam, não é? Hoje você abre lá o jornal, você vê os filhos lá do Bruno Galhaço, por exemplo, e da Giovanna Eubank, que são filhos que foram adotados, são filhos, tá bom? Mas eles nasceram em outro país, mas são filhos, e eles não são brasileiros natos. Eles são brasileiros naturalizados. Ok? Então, você vai falar da justificativa. Numa outra página, a metodologia que você usou.
Qual é o método que a nossa colega vai usar? O método indutivo e a revisão bibliográfica. E quem são os principais autores que ela vai analisar? Carlos Roberto Gonçalves, Rolf Madaleno, Maria Helena Diniz, Arnoldo Rizardo, Wilba Lúcia, tá bom? E aí vai, ela também vai usar essa Ângela Cristina Montaner, tá bom? Ela também vai analisar a Convenção de Haia sobre adoção de crianças, tá bom? E decisões do Conselho Nacional de Justiça. Tá aqui a metodologia da nossa colega, ok? Alguma dúvida, então, com relação ao nosso trabalho, ao que vocês devem se atentar para o produto 2? Alguma dúvida? Não? Nenhuma, não é? Até agora, tudo certo. Professora, Oi. eu mandei o produto 1, a senhora Sim. corrigiu e identificou alguns erros. A senhora recebeu ele corrigido? Recebi, mas já vou fazer novas correções. Tá, mas a senhora recebeu? É porque eu estou olhando meu e-mail se a senhora recebeu e está constando aqui só o rascunho. Será que a senhora recebeu? Deixa eu ver Melhor aqui, enviar. JB, peraí. JBS. Isso, Eu tinha J. recebido. Santos Júnior 7. Oi? O meu e-mail, J. Santos Júnior, numeral Recebi 7. aqui, produto 1, TCC corrigido, mas ainda não respondi. Tá? Eu não tive tempo nem hoje. Eu fiquei na dúvida. Tá bom. Tá? Eu não Mas tive a tempo senhora nem falando hoje. aí, eu já achei um erro aí já. Tá? Sem problema. Tá? Tá. Júlio, Obrigado. pode usar o microfone, sim. Pode usar, pode ser mesmo a dúvida de alguém. Professora, boa noite. Oi. Antes de qualquer coisa, eu estou com dificuldade na metodologia, porque eu não sei escolher ainda qual delas eu vou utilizar. Aí, para mim, o que ficou mais encaixado no meu projeto era o método hipotético dedutivo. Aí eu só queria ver se realmente eu escolhi certo, porque o que eu queria era confrontar autores diferentes e chegar numa conclusão, mas sem partir de problemas isolados para chegar numa conclusão geral e tal. Só que eu estou muito perdido nessa parte. Eu realmente... Pode ser sim, pode ser, tá? Você não vai partir de casos, você não vai partir de hipóteses pré-definidas, nada disso, não é? De não, situações, não. Então pode. Não, Pode ser o hipotético dedutivo, pode. Tá? Ok. Obrigado, professor. Era de só nada. isso. Tá? É o que eu disse na aula passada, né? A maioria dos alunos faz o método indutivo. Se você acha que para você cabe outro método, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos continuar ainda com a maioria fazendo o método hipotético dedutivo numa revisão bibliográfica, que é exatamente isso que você vai fazer. Você vai pegar autores. Um autor que fala sobre um assunto versus um autor que fala esse mesmo assunto, só que de forma diferente, tá? Então, vocês vão usar o método da revisão bibliográfica. Vocês vão pegar autores de uma corrente e vão sobrepor a autores de outra corrente. Você vai fazer esse diálogo de autores. Um autor fala isso, o outro fala aquilo. No final da minha monografia, eu vou chegar a tal conclusão. Ok? Tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o marco teórico, que é o trabalhinho de vocês para lá na outra semana, não é? Depois da semana de prova, lá para o dia 4 de novembro, ok? Que vai ser o dia do nosso próximo encontro, dia 4 de novembro. Então, vocês vão ter aí, ó, praticamente 30 dias, não, se bem que vocês vão ter que me entregar no dia 10 o produto 2, não é? Vocês vão ter 20 dias para fazer um marco teórico. E o que é esse marco teórico? Marco teórico nada mais é do que a conversa dos doutrinadores. O que os doutrinadores e outros autores que estudaram esse tema, que você escolheu, o que esses autores falam sobre esse assunto?
Isso é o marco teórico. No marco teórico, eu não quero conclusão, porque a conclusão você vai fazer lá no seu TCC. Aqui no marco teórico, eu quero que você coloque para mim o que o autor A fala sobre o seu tema, o que o autor B fala do seu tema, o que o autor C fala do seu tema. Ok? Então, hoje, vocês já vão começar a pesquisar esses autores. Ok? E na aula da manhã foi bem interessante, porque nós entramos lá no repositório da USP. A USP, ela tem, eu vou entrar aqui com vocês, tem um repositório só de teses e dissertações, que é o que eu sugiro que vocês utilizem, tá bom? Só teses, dissertações, não use monografia, tá? Não use monografia, mas pegue tese. Se você for pegar algum trabalho nesse sentido, teses e dissertações, ok? E lá você vai encontrar vários autores que você pode pesquisar para o seu trabalho, tá? Mas vamos com calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos então falar desse bendito, desse marco teórico, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, eu estou sem bateria no celular, se eu tiver alguma pergunta, se puder fazer no microfone, eu agradeço. Se não tiver com o microfone, se alguém puder ler a pergunta, também agradeço, tá bom? Então, o que é esse marco teórico? É isso que eu acabei de falar para vocês. É você pegar os doutrinadores e autores que falam do seu tema, tá bom? E conversar. E trazer para mim o ponto de vista desses autores sobre o seu tema. Digamos, por exemplo, que você queira falar de algum crime, de pena, você vai ter que trazer algum doutrinador que fala sobre o assunto. Quem você vai trazer? Esses autores basilares, esses autores principais, esses autores que todo mundo cita. Nelson Hungria, Mirabete, Greco Filho, tá bom? Então, todos esses autores que falam, por exemplo, de pena de crime, você vai ter que trazer pelo menos um determinado número que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, marco teórico é o que a doutrina está falando sobre esse meu assunto. Professora, olha, não achei doutrina falando do meu tema. Ué, então se você não achou doutrina falando do seu tema, já tem um problema aí, você já errou lá na justificativa do seu trabalho. Porque lá na justificativa do seu trabalho, eu perguntei, esse seu trabalho, ele é viável? Ele tem doutrina suficiente para você escrever 30, 40 páginas? Se você não tem, esqueça esse trabalho, ok? Você não tem condições ainda, nem maturidade ao longo, não é, dessa vida acadêmica para escrever uma tese, para escrever uma nova doutrina do direito, tá bom? Então, não faça isso. Professor, olha, comecei a fazer meu marco teórico e não achei absolutamente nada sobre o meu tema. Então, você errou. Você me enganou em alguma coisa lá nas nossas primeiras aulas. Porque lá na nossa primeira aula, eu pedi para você procurar um problema jurídico. E você tinha que fazer uma pesquisa. E lá você já não achou ninguém. Então, aqui você vai parar e vai começar tudo de novo. Vai achar um tema novo, vai delimitar esse tema, vai fazer um problema, vai fazer as hipóteses e vai começar tudo novo. Você precisa de conteúdo, de textos, livros, para fazer o seu marco teórico e, consequentemente, a sua monografia. Ok? Então, o marco teórico é esse diálogo dos autores e doutrinadores basilares quanto ao seu tema, tá bom? O que os seus autores basilares e outros autores falam sobre esse assunto, tá bom? Como que você vai começar?
Você vai se organizar. Você vai pegar o seu tema, tá bom? Você vai pegar o seu tema bonitinho aí que você fez e vai fazer as palavras-chave do seu tema. Júlio, me fala quais são as palavras-chave do seu tema. O que é palavra-chave? É aquela palavra que vai delimitar o seu tema. Você usou essas palavras-chave quando você estava lá no afunilamento de ideias, para você chegar no seu tema de TCC. Quais são suas palavras-chave, Júlio? Vixe, eu não pensei nisso ainda não. Me fala então Mas eu seu tema vou. de novo. Fala Meu seu tema tema. que eu vou te falar. Ok, rapidinho, deixa eu só abrir aqui. É Tá. a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal aos crimes de corrupção passiva. Então vamos lá, você tem palavras aí chave. Corrupção passiva. Acordo de não persecução penal. Não é verdade? Olha só, você tem palavras ou pequenas frases, não é? Que dizem respeito ao seu tema. Então, você vai procurar, você vai delimitar, você vai escolher as palavras que caracterizam o seu trabalho, ok? O da Valéria, eu sei mais ou menos de qual o trabalho da Valéria, assim, o tema. A Valéria vai falar de servidores públicos. Então, olha só, um tema, uma palavra-chave da Valéria. Servidores públicos comissionados. Direito administrativo. Sanção. Não é, Valéria? Esses não são palavras-chave do seu trabalho? Tem ainda uma palavra-chave no trabalho da Valéria, a lei distrital, que também pode ser uma palavra-chave. Ok? Então, nós temos direito administrativo, servidor público comissionado, nós temos sanção administrativa, nós temos a lei distrital, que ela vai estudar. Então, as palavras-chave são esses termos que nós vamos usar para pesquisar o seu assunto, tá bom? Porque não adianta você chegar lá no Google, Júlio, e digitar o tema, seu tema todo, não é? A aplicabilidade, né, do acordo de não persecução penal, não é verdade? Talvez se você digitar o seu tema todo, você não ache nenhum trabalho igual. E aí, você vai falar, não achei nada, professora. Mas se você começar a pesquisar sobre essas palavras-chave, corrupção passiva, o que é corrupção passiva? O que é o acordo de não persecução? Se você começar a pesquisar essas palavras-chave, você vai achar doutrinadores e autores que falam sobre esse tema e você vai conseguir construir o seu assunto, tá bom? Quando você achar essas palavras-chave, você vai procurar, então, os doutrinadores que falam desse assunto. Mas onde você vai pesquisar tanto essas palavras-chave como os seus autores basilares em sites de busca. Mas é qualquer site de busca? Não, tá? É lá no Google Acadêmico, é lá no ProQuest, é lá na RT Online que nós temos acesso, é lá no Minha Biblioteca, tá? No Minha Biblioteca a gente tem muita coisa, então use o Minha Biblioteca, beleza? Onde mais você vai procurar? Repositórios institucionais. E aqui eu sugiro dois: o da USP e o repositório institucional da UNB. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, então, o repositório da USP. Professora, como que eu faço essa pesquisa? Como que eu acho o repositório? Muito fácil. Vamos lá. Mostrar para vocês aqui como que eu faço, então, para achar o repositório. Tá? Abri o Google. Abri o Google aqui. Conseguem ver o Google?
Eu vou digitar repositório institucional USP. Olha o que ele aparece aqui para mim. E aí eu venho nesse daqui, ó, que é o que vai falar de teses e dissertações da USP. Beleza? Conseguem ver? Conseguem? Sim. Olha lá. Professor, e agora? Como eu faço? Eu vou fazer uma pesquisa, tá? Eu vou escolher aqui o que eu quero, tá? Eu vou começar a pesquisar, beleza? Venho aqui em pesquisa. Beleza? O que eu quero saber? Eu tinha usado outra coisa aqui. Área de conhecimento. Ó, eu vim aqui em área de conhecimento, no acervo, e vou escolher a área de conhecimento que me interessa. Qual é a minha área de conhecimento? Direito. Afinal, o nosso trabalho, nosso curso é um curso de direito, não é verdade? Então, eu vim aqui no direito. O que eu quero aqui? Olha, meu tema é de direito do trabalho. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho duas opções. Vou nessa aqui que tem mais de direito do trabalho. E aí eu vou procurar alguma tese ou alguma dissertação que fale do meu tema, tá bom? Eu tentei restringir mais a pesquisa e ele não foi muito inteligente na hora de achar, tá bom? Ele não foi muito legal. Então eu preferi fazer dessa forma no direito e aí você olhar um por um. Olha, as novas faces da subordinação, tá? Ah, não, isso aqui não me interessa, não. Ah, olha aqui, olha que legal, distribuição. Tem algum aluno que está falando sobre isso. Distribuição dinâmica do ônus da prova no direito processual do trabalho. Tem um aluno que até colocou, tá? E eu falei para ele, não, eu não gosto muito desse tema, eu prefiro que você use distribuição dinâmica, tá? Do ônus da prova, que é o tema correto. Aí eu peguei aqui, então, o trabalho que vai falar sobre uma dissertação de mestrado, que vai falar sobre distribuição dinâmica do ônus da prova, ok? Parece interessante aqui, o resumo dele parece bem interessante, tá? Aqui, tô vendo, legal. Olha, tá, esse trabalho é na pesquisa. Beleza, tá bom. Eu vou aqui olhar o trabalho do aluno. Tá? Do Renato Ornelas Baldi. Eu quero ver o que o Renato escreveu. Oi, quem está falando? Eu. Maria? Eu. Diga. Nossa, estou angustiada com o meu trabalho, porque quando você falou assim, tá tudo errado, aí, meu Deus. Aí começou pelos títulos, né? Agora que você mostrou aí, e realmente eu confesso que da primeira vez eu fiquei assim, não prestei muita atenção, né? E aí estou vendo agora os erros mesmo, todos errados. Não, mas calma, vai dar certo, tá bom? Aí agora, você falando das 3 palavras, né? Em cima do meu tema, eu encontrei aqui 4 palavras. Pode ser? Ótimo. Quais são? Vamos fazer, então, com base na senhora. Quais são as suas palavras-chave? As minhas são benefício, maternidade, trabalhadora rural e previdência social. Ótimo. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Vamos procurar alguma coisa. Está vendo que aqui, no repositório da USP, eu estou falando de direito do trabalho e seguridade social? Uhum. Vamos ver se aqui dentro eu acho alguma coisa relacionada à maternidade. Vamos pesquisar para ver se... Olha, achei. Olha aqui. A proteção do trabalho da mulher e a perpetuação do estereótipo de gênero, proteção constitucional da maternidade, saúde e segurança no trabalho das mulheres. Olha, eu acho que esse aqui pode ter alguma coisa a ver, tá bom?
Digamos, então, que eu leia aqui o resumo, tá? Eu acho isso aqui legal, porque ele quer proteger, então, as mulheres grávidas. Acho que esse aqui tem a ver com o meu trabalho. O que eu vou fazer? Vou clicar lá no texto da colega, tá? A colega fez aqui o trabalho. Eu vou ler o que a colega está falando? Não, porque nesse momento eu não vou ler. Mas o que me interessa aqui no trabalho da colega neste momento? Achar quem são os doutrinadores que eu vou pesquisar, tá bom? Então, eu vou chegar cá no finalzinho do trabalho da colega, nas referências bibliográficas, e eu vou procurar qual dos livros que ela usou aqui, o que me interessa, tá bom? Então, eu vou pesquisar. Ah, olha só, esse aqui da Bruna Angotti me parece interessante. A Constituição Federal de 1988 e a conquista formal dos direitos da mulher. O que eu vou fazer? Vou copiar esse livro que ela está indicando aqui na referência bibliográfica. Tá bom? Por quê? Depois que eu fizer isso aqui em vários trabalhos, eu separar aqui vários doutrinadores que eu acho interessante, depois que eu terminar de fazer isso aqui tudo, eu vou pesquisar esses livros, tá bom? Então, vamos lá. Nós pegamos esse aqui da Bruna Angotti, não é verdade? Eu vou lá no Google Acadêmico, tá bom? Vocês estão vendo qual imagem aqui agora? Ah, não é a que eu quero. Vou parar essa daqui. Eu vou entrar cá no Google Acadêmico. Ok, peraí. Cancela aqui. Não, eu quero aqui. Tá, uma guia do Chrome. Olha só, eu abri o Google Acadêmico. E eu vou procurar alguma coisa... Opa! E eu vou procurar alguma coisa... Ah, isso aqui eu salvei, que eu coloquei para vocês. Da Bruna Angotti. Tá bom? O que a Bruna Angotti fala sobre esse tema? Olha aqui o tanto de coisa que eu achei dela. Tá? Olha só que interessante. Eu achei a Bruna Angotti. Olha, ela tem um tema aqui. Ah, mas esse tema não tem muito a ver com o meu assunto, tá? Ah, então tá, esse aqui não me interessa. O que ela está falando aqui não me interessa. Então, deixa eu passar para outro. E aí eu vou pesquisando, então, a Bruna Angotti. Não, professora, eu quero citar uma outra pessoa. Ela chama Elizabeth Badinter, que foi outra autora. Opa, gente, desculpa. Elizabeth. Ah, deixa eu ver aqui o nome dela. Badinter. Olha, eu achei essa outra aqui, que eu também achei muito interessante, que tem muita coisa legal. Deixa eu procurar se tem algum livro dela falando sobre esse tema. Às vezes você lê um artigo daquela pessoa e você acha interessante, você compra o livro se você quiser, ou você procura esse livro lá no Google, lá no Minha Biblioteca, na RT, tá bom? Então é assim que você vai fazer. Você vai achar os doutrinadores que falam daquele seu tema. Doutrinadores que falam das suas palavras-chave. Tá? Entendeu, Maria? O que a senhora vai fazer? Beleza? Oi, professora, entendi. Entendeu? Depois que você fizer essa pesquisa bacana, que você achou material, que você achou os livros que você queria, que você viu tudo e você falou assim, nossa, agora eu tenho material legal para o meu trabalho. O que você vai fazer? Você vai fazer o fichamento de todos esses textos. Como assim fazer o fichamento? Isso mesmo. Você vai ler aquilo que você selecionou, tá? Você vai ler e você vai ler,
vai achar as partes mais relevantes daquele trabalho, tá bom? Vai colocar num Word e vai fazer os fichamentos de todos aqueles livros que você achou, de todos aqueles artigos que você pesquisou, de tudo, você vai fazer os fichamentos. Mas lembrando que quando eu fizer um fichamento, eu obrigatoriamente tenho que fazer a referência bibliográfica daquele fichamento. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quando eu pegar aquele fichamento e for colocar no meu trabalho de TCC, eu vou ter que ler o texto todinho de novo para saber a exata página que aquele autor falou aquilo que eu estou mencionando. Então, quando você faz um fichamento, você precisa obrigatoriamente fazer a referência bibliográfica. Você vai fazer a citação e a referência bibliográfica no final. E aí, depois que eu fizer todos aqueles fichamentos, eu vou unir aqueles fichamentos num texto único e vou concluir o meu marco teórico, tá bom? Como que eu faço os fichamentos, então? O fichamento, ele nada mais é do que um armazenamento. Você vai ler o livro e você vai escrever, seja à mão ou no computador, aquilo que você achou de mais interessante daquele livro. Professora, posso colocar no meu fichamento palavras, parágrafos inteiros que o autor falou? Pode colocar, mas aí você vai colocar, olha, esse parágrafo inteiro que o autor falou está na página tal, ok? Posso depois escrever com as minhas palavras o que aquele autor está falando? Pode, mas aí lá no final você vai colocar, isso está na página tal, ok? Então, o fichamento, ele é esse armazenamento das informações das principais partes daquele artigo. Depois que você terminar o fichamento, você passa para o próximo. Depois para o próximo, para o próximo, para o próximo. Quando você terminar o seu fichamento, você vai unir todos num único texto. Ok? O fichamento, ele pode ser um fichamento resumo, quando você vai resumir, tá? De uma forma mais extensa, não tão concisa quanto um resumo. Então, você vai resumir os principais pontos do trabalho, ok? Principalmente com paráfrases. E também temos o fichamento transcrição. É quando você vai copiar as partes importantes que aquele autor trouxe no seu trabalho. Ok? Como que você vai fazer isso? Escrevendo. Lembrando, então, que nós temos 3 tipos de citação. A citação direta, que vai ser citação direta curta ou citação direta longa. A citação direta curta é aquela de até 3 linhas, que você coloca entre aspas, e a citação direta longa é aquela que tem mais de 3 linhas, que você vai fazer o recuo na página, tá bom? Você vai diminuir a sua letra e vai reduzir o espaçamento. Nesse caso, não tem aspas, tá bom? E a citação indireta, que é aquela em que você reescreve com as suas palavras. Mas ainda que seja uma citação indireta, você precisa fazer a citação. Quem disse aquilo? Vamos lá, um exemplo. O Carlos Drummond de Andrade, ele disse num poema dele, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, todo mundo sumiu. Fecha aspas. Isso não é uma citação ipsis literis? Eu não estou falando exatamente aquilo que o Carlos Drummond de Andrade falou? Então, não é uma citação curta? Entre aspas. Aí eu vou colocar Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, no livro tal, na página tal, disse, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, todo mundo sumiu. Fecha aspas.
tá bom? E eu posso também fazer por citação indireta. Carlos Drummond de Andrade, no livro tal, afirmou que as pessoas desaparecem quando nós temos determinados problemas. Os nossos amigos verdadeiros são aqueles que ficam, tá bom? Que ficam ao seu lado, mesmo nas dificuldades. Pronto, essa aí é a minha interpretação do poema do Drummond. Mas não foi o Drummond que disse aquilo, fui eu. Foi o Drummond, tá bom? Foi o Drummond que falou. Mas eu tenho que citar que aquela ideia daquele trecho é do Drummond, tá bom? Se eu não faço isso, eu estou incorrendo em quê? Em plágio. E plágio é reprovação automática, seja em TCC 1, seja em TCC 2, ok? Você não precisa criar nada, tá? Lembrem-se do nosso workshop que os colegas de vocês falaram, não é? Quem somos nós, não é? Para ficar dando a nossa opinião, não somos ninguém. Então, você não tem que se preocupar em criar teses, em criar novos problemas. Você tem que trazer o que o fulano fala e o que o Beltrano discorre. Combinado, galera? Quais são os requisitos básicos do nosso marco teórico? No mínimo, 12 autores. Sejam autores de capítulos de livro, artigos publicados em periódicos, sejam doutrinadores que escreveram livro, tá? Não importa, você vai trazer 12. Desses 12, 5 são doutrinadores, tá bom? Então, 5 são autores autores importantes que todo mundo cita. Por exemplo, a Valéria vai falar de direito administrativo, ela vai falar lá o que é o conceito, não é? De servidor público. Ah, Valéria, você vai ter que trazer algum clássico. Eu sugeriria que você trouxesse aquele que é o mais antigo dos antigos, que é o Celso Antônio Bandeira de Melo. Ele não é um clássico? Não é? Ele é um clássico. De Pietro também é um clássico. Então, vocês vão trazer pelo menos 5 clássicos. E outros 7 doutrinadores que você quiser. Autores de tese, autores de dissertação, autores que publicaram, autores que escreveram um livro, autores de não sei mais o quê, de não sei mais o quê. Beleza? Por quê? Que quando você estiver lá no TCC, para o seu artigo, se você optou junto com o seu orientador por escrever um artigo, você vai ter que trazer no mínimo 15 autores. Você já escreveu 12 aqui, só faltam 3. Você vai ter que trazer 15. E se você for fazer uma monografia, você vai ter que trazer 20 autores no mínimo. Você já tem 12 aqui, só faltam 8. O fichamento que você vai fazer, você não precisa usar integral no seu marco teórico. Não, você vai usar só parte do fichamento, porque lá na sua monografia você vai usar tudo, tá bom? Número de páginas para o seu marco teórico, no mínimo 6. 6 páginas de marco teórico já é 1/3 do seu trabalho de TCC, se você for fazer um artigo, porque são 15 páginas. Então, olha só, você já escreveu 6 páginas, você ainda tem lá tantos outros livros e artigos para ler e fichar, você vai fazer o seu TCC rapidinho, tá bom? E as citações, o que eu quero? Eu quero que vocês deem preferência para citações indiretas. Por quê? Citação direta demais no seu trabalho empobrece o trabalho, tá bom? Ele deixa o seu texto cansativo de ler. Então, use preferencialmente citações indiretas, tá bom?
Feito isso, você já tem meio caminho andado para aquele que vai ser o dia mais feliz da sua vida. O dia que você vai jogar o chapéu para cima e vai ser bacharel em direito. Beleza? Alguma dúvida com relação ao marco teórico? Ai, professora. Agora nenhuma, não é? Mas na hora que você começar a escrever, você vai ter dúvidas. Ai, professora, olha só, professora. Eita. Então, eu já fiz tudo em cima de um grande erro, né? Eu não sei se foi erro ou se mudou a forma como a Uniceplac está cobrando, né? Pela norma da ABNT. Porque quando eu fiz o marco teórico, eu fiz em cima como é que fala? Dos informes que a Isolda passou. E aí, e aí agora eu estou vendo que está tudo diferente. Eu vou dar uma olhadinha no seu trabalho, tá? E eu vou ver com a Isolda quais foram esses informes, tá? Por exemplo, que ela trouxe? Eu peguei, estou aqui com a parte que ela mostrou tudo para a gente, né? Eu fiz a pasta até. Então, aqui, por exemplo, marco teórico, eu coloquei assim: o marco teórico da presente pesquisa foi estruturado segundo algumas das principais premissas sobre o benefício. Sim, e aí você tem que falar dessas premissas. Quais são? Aí eu coloquei a história sobre o salário maternidade no Brasil. Quem fala sobre o salário maternidade no Brasil? Quem são os autores que estão falando desse assunto? O que eles estão falando? Aí eu citei, eu não coloquei muita coisa do que eles estão falando. Eu coloquei a lei, o decreto-lei, né, a CLT, alguns artigos da CLT, e aí citei só. Não fui a fundo, como a senhora falou aqui. Mas eu quero que vá a fundo, tá bom? Eu quero que vá a fundo. Por quê? Para a senhora não é o caso, mas para os colegas, eles vão ter que fazer o TCC. E tudo que nós usamos no projeto, você aproveita no seu TCC. Tudo. Você não joga nada fora. Não é, acabou meu TCC, meu projeto, vou jogar isso aqui no lixo. Não. Você aproveita desde o seu título até as referências bibliográficas que você já usou. Então, você aproveita tudo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que aprofundar, né, professora? Isso, vai aprofundar. Mas não está errado, não, é desse jeito mesmo. Você vai aprofundar, só que agora você vai aprofundar. O que é o salário maternidade, a quem paga, quem pode receber esse benefício. Então, eu fui colocando A, B, C, O, D e citando. Então, eu não aprofundei, foi no conteúdo. Isso, tem que aprofundar no conteúdo, tá bom? Beleza? Tá, Jota, obrigada. Tá bom? Pessoal, agora você não tem dúvida, mas na hora que você começar a escrever, você vai ficar com dúvida. E eu tô aqui para ajudar exatamente vocês. Ficou com dúvida? Me manda mensagem. Eu vou tentar, eu já coloquei um material sobre as referências bibliográficas, como você faz a referência bibliográfica. Eu já tinha deixado um material sobre citação, então veja como fazer as referências das citações, ok? Para você utilizar no seu trabalho. Tá com dúvida? Me manda uma mensagem. Professor, olha, eu achei esse texto aqui, lá no Google Acadêmico, dessa autora. Será que eu posso citar? Tá? Me manda, conversa comigo. Nosso próximo encontro vai ser só no dia 4 de novembro. Mas todos os dias das nossas aulas, então toda quarta-feira à noite, com exceção da semana que vem, que é a semana de prova, mas toda quarta-feira à noite, eu estarei aqui para tirar dúvidas, tá bom? Então, você não quer me mandar um e-mail, você quer tirar dúvida presencial, me mostrando o que você está escrevendo, não tem problema. Vem no nosso horário da aula que eu vou estar aqui para nós conversarmos. Combinado? Então, lembrando, vocês têm até o dia 10, pessoal da noite, para entregar o produto 2, e depois até o dia 4 de novembro, para me entregar o produto 3. E o que é o produto 3? O marco teórico. Lembrando, no mínimo 12 autores, sendo 5
autores principais, aqueles autores que todo mundo cita, ok? E eu quero ver o trabalho de vocês. Então, não deixa para o último segundo, tá? Na véspera da entrega do produto 3, me mandar mensagem. Professora, eu estou perdida, não sei nem por onde começar. Aí eu vou te falar, eu também não sei nem por onde começar, porque agora, em um dia para você fazer o seu trabalho, você não vai conseguir fichar 12 autores de jeito nenhum, tá bom? Repito as datas, Larissa. Dia 10 de outubro é a data da entrega do nosso produto 2. O que é o nosso produto 2? Objetivos, justificativa e metodologia, tá bom? Dia 4 de novembro é a entrega do produto 3. O que é o produto 3? Marco teórico, ok? Marco teórico, vamos ter aula normal, tá? Depois do produto 3, nós vamos ter aula normal todas as semanas, ok? Mas eu vou estar aqui toda a aula. Toda quarta-feira à noite, com exceção da semana que vem, eu vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês. Não deixe. Pode ser algum artigo? Pode, Carlione, pode. Pode ser artigo, pode ser dissertação, pode ser tese, pode ser capítulo de livro, pode ser o que você achar de interessante. Onde você vai fazer essas pesquisas? Nos repositórios institucionais das instituições, UNB e USP, tá bom? Professor, olha, meu tema, ele é um tema mais, digamos, controverso. Pode ir lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também pesquisar, tá? Se o seu tema é um tema social, que tem a ver com um direito civil, alguma coisa nesse sentido, que seja um tema mais sensível, você pode procurar lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque lá eles têm também uma visão, às vezes, para o direito de família, umas coisas mais liberais que talvez você não encontre na USP ou até na UNB, tá? Tá bom? O tema é recente. Ok, Júlio, seu tema é recente, mas você tem vários doutrinadores que falam que é corrupção passiva, tá? Você tem vários doutrinadores que vão falar, por exemplo, de um acordo de leniência. Você pode fazer uma diferenciação, o que é um acordo de leniência, o que seria esse acordo de não persecução penal. Você pode fazer. Não, Maria, você não vai inserir essas palavras-chave em lugar nenhum, só para fazer a pesquisa, tá? Lá no Google Acadêmico, na RT, lá no Minha Biblioteca, tá bom? Ok? Tá? Professora, então, oi. Eu entreguei o trabalho para a senhora e teve aqueles erros. A senhora consegue corrigir até sábado, porque semana que vem é semana de prova, e aí eu tenho que estudar, ainda tenho que corrigir alguma coisa que tiver errado para encaminhar para a senhora. Eu para mando poder amanhã fazer de o manhã, outro, né? tá? Não se preocupa, não. Ah, então tá bom. Porque o outro tem que entregar no próximo sábado. Sim. Eu Oh, entrego amanhã de manhã eu vou ficar por conta de corrigir os produtos 1, que ainda estão comigo, e o pessoal da manhã já vai me entregar o produto 2, porque lembra que eu falei para vocês que eles pediram para adiantar? Isso. Então, eles já vão me entregar o produto 2 amanhã, então eu já vou corrigir também o produto 2 deles. Tá bom. Tá? Então, dias 14 e 21, só para tirar dúvidas. 14, 21 e 28. Não é isso? Toda quarta-feira. Isso, tirar dúvidas, tá? Ok. Isso. Estarei Obrigado. aqui 7h15. Eu sempre entro um pouquinho antes. 7h15 eu vou ficar aqui. Se ninguém aparecer, 8 horas eu saio. Tá? Pode ter certeza que eu vou aparecer para dar boa noite, boa tarde. E tirar dúvida. Bom, fico feliz. Tá bom, então, pessoal? Tá fico bom. feliz. Surgiram dúvidas, conversem comigo. Combinado? Então, pessoal, um beijo para vocês. Tchau.
E até semana que vem, na outra semana, na outra. Quem eu não encontrar,